Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Para boas malta, bem-vindos para mais um Pod Break. Estamos aqui hoje para falar sobre os melhores jogos e as minhas apostas para esta madrugada de domingo para segunda-feira, Australia Open, primeiro Major do ano, e nós parecemos o Agassi, entramos com muita vontade de aproveitar este primeiro dia do Australia Open e foi um dia que não nos correu nada bem, antes pelo contrário. Tivemos 3 jogos, 3 apostas perdidas. O prejuízo que eu aceito melhor é o jogo da Blinkova contra a Gimpson. Realmente a jogadora da casa jogou muito bem e a Blinkova, embora causasse ali algum desconforto no jogo de serviço da australiana, o problema era quando servia, não conseguiu fechar a maior parte dos seus jogos de serviço, algo que não estava a contar, porque em termos daquilo que é aproveitamento e fomos avaliar as últimas 52 semanas do WTA, vemos que a Blinkova tem melhores percentagens de primeiro, segundo serviço, a colocação da primeira bola, uma jogadora que tem menos situações de breakpoints e tem melhor percentagem de breakpoints convertidos, só que pronto, é o primeiro jogo, o fator casa também conta aqui muito, principalmente nestas primeiras rondas. Os jogadores da casa ou jogadoras, como foi o caso da Gimpson, aproveitam muito o apoio do público para se impor, e entrou muito bem a Gimpson e ganhou com todo o mérito, sem espinhas. Já o jogo da Bian Meia era o único jogo que tínhamos um modo acima de 2, sabíamos que tínhamos pelo menos ali um risco de 50% contra a nossa posição, e a verdade é que depois de ela ganhar o primeiro set, estava longe de pensar que ela ia perder da forma como perdeu, teve algumas chances, mas depois a questão mental, parece-me, afetou claramente e ela perdeu um bocadinho ali o norte, e a sua adversária aproveitou, lá está, este momento da jogadora brasileira para se impor e avançar no Australia Open. Já o jogo de Yamstrenska contra a Rus tinha uma vantagem no confronto direto 2-0, a Yamstrenska, pela forma de jogar, e eu até tinha feito o paralelismo com a Rus quando jogou contra a Kalinskaya, em termos daquilo que é a agressividade e a forma de jogar, muito apoiada na técnica da força, mas a Rus conseguiu se defender muito bem e também não é desculpa, mas a Yamstrenska não esteve tão bem, principalmente no capítulo do serviço, muitas segundas bolas, ficou mais vulnerável naquilo que era o seu serviço, e também muitos erros não forçados, principalmente no fundo do corte, tentar ser agressiva quando não devia, e este sempre foi o problema da Yamstrenska, foi não conseguir dosear a agressividade e pagou muito caro a fatura por não ter conseguido. Eliminação precoce nesse Australia Open e pronto, nós vamos dar continuidade, não é como se começa, mas sim como se acaba. Já tivemos a sequência de 3 jogos e 3 grandes, ontem foi 3 jogos, 3 reds, faz parte. Sabíamos com o que estávamos a lidar nos primeiros dias, nas primeiras rondas há maior possibilidade de haver surpresas, o Kuboli que o diga, não é, que foi eliminado, mas pronto, continuamos o nosso trajeto por aqui e vamos começar com o primeiro jogo entre a Krejcikova e a Schneider. A Krejcikova tem 2 vitórias e 2 derrotas neste ano civil, venceu a Elgo e a Joint para a United Cup, perdeu contra a Mertens também para a mesma competição, e em Hobart perdeu logo na primeira ronda frente à Stiarn por 2-1. Já a Schneider perdeu nas meias finais da Adelaide frente a Mirra Andreeva, que viria a ganhar o torneio ao vencer na final em Boco. No entanto, venceu a Emma Navarro, venceu a Siniakova, venceu a Lele Fernandes, perdeu com a Messin Kiss e venceu a Potapova no primeiro jogo que fez em 2026 por 2-0. Interessante também, a Krejcikova em 2024, o último ano em que jogou aqui, chegou aos quartos de final, onde perdeu Casabalenka, por exemplo, por 6-2 e 6-3. Já a Schneider foi eliminada na primeira ronda, onde perdeu, por exemplo, contra a Vekic, 7-6, 6-7 e 7-5, foi os parciais deste jogo. Olhando para o mercado, muito honestamente, desconfio muito desta odd. Aqui a questão da Krejcikova, como vocês já devem saber, é a questão física. Ela está a recuperar de lesão, ainda não está a 100%, e contra a Schneider é preciso estar a um bom nível, muito honestamente, para conseguir vencê-la. É um jogador escardino, uma jogadora agressiva, explosiva no fundo do corte. Krejcikova é uma jogadora que varia mais o seu jogo e poderá estar, se calhar, aí a arma para conseguir dificultar a vida à Schneider, ou pelo menos dificultar mais do que o mercado espera.
o mercado aqui está a dar mais do que 60% de probabilidade de chance de Schneider vencer. Eu não concordo muito honestamente, acho que é um pouco menos, ou pelo menos estaria entre um 72 e um 78. É só testar baixo, o valor está na Krejcikova, e aqui podemos trabalhar em duas vertentes: vitória direta da Krejcikova, ou se pensarmos que a Schneider vai vencer, que seja pelo menos com menos 12,5, um 72. Muito honestamente, este mercado menos 12,5 tanto funciona para vitória como para derrota, desde que a Schneider não cumpra no mínimo 13 jogos de serviço, que faz com que a nossa aposta seja perdida. Eu muito honestamente, como gosto de trabalhar mais o mercado 1x2 e é o mercado dentro das casas que estão associadas em Portugal, como é o caso da Betano, é um mercado que nós conseguimos ter uma maior margem de sucesso, digamos assim, em comparação com outros mercados, e principalmente numas primeiras rondas onde as surpresas normalmente acontecem. Por isso aqui vou colocar-me do lado da Krejcikova a 2,42, um quarto de unidade. Temos aqui um risco muito considerável contra nós, e pronto, vamos trabalhar dentro daquilo que é o valor esperado positivo no longo prazo, não no curto. No curto se calhar era muito mais fácil aqui escolher a Schneider para vencer, olhando o momento das duas jogadoras, mas a longo prazo e para aquilo que as duas jogadoras são, e a Krejcikova é uma jogadora que já ganhou grandes lãs, uma jogadora que tem experiência, sabe tirar, por exemplo, essa tal vantagem competitiva que a Schneider traz até aqui. Por isso, um quarto de unidade, Krejcikova a vencer. Depois passamos para o jogo do Halys, que vai jogar contra o Tabilo. E é engraçado que o último jogo entre os dois foi em Queens, em relva, e o Halys ganhou por 2-0, 6-2 e 6-3. Este ano já jogaram 8 jogos, o Halys já jogou 8 jogos, ganhou 6, perdeu 2. O Tabilo fez 5 jogos, ganhou 3 e perdeu 2. Sendo que o último jogo do Halys foi contra o Mayates, Mayates que acabaria depois também por ganhar o título ao eliminar o Humbert. Perdeu por 2-0, o Tabilo perdeu contra o Dardari por 2-1. Em termos de momento, o momento joga claramente a favor do Halys, o jogador francês que, por exemplo, em 2025, o ano passado aqui no Australia Open, perdeu contra o seu compatriota Fils por 3-1. Perdeu o primeiro set, ganhou o segundo, perdeu o terceiro e o quarto. Já o Tabilo, o ano passado ficou logo pela primeira ronda, onde foi eliminado pelo Carvalhas Buena. O Tabilo até ganhou o primeiro set por 6-1, mas depois perde os restantes e perde por 3-1. Por isso, o Tabilo, normalmente, se formos ver, 2025, 2024 e 2023, que foi todos os anos em que participou no Australia Open, no primeiro ano em que participou ficou pelas qualificações, no segundo ano, em 2024, ficou pela primeira ronda, 2025 também. Há aqui uma tendência para o Tabilo cair cedo no Australia Open, que tem a ver muito com as condições de jogo, as temperaturas altas, a adaptação à superfície. Como sabemos, e já foi falado por inúmeros jogadores, as bolas têm-se desgastado muito mais facilmente, o que torna, por exemplo, aqueles jogadores se calhar mais agressivos, o jogo torna-se mais lento e não sobressai essas tais características desses jogadores. E aqui vou-me posicionar com uma unidade a favor do Halys a 1,80, a médio e longo prazo parece-me ter muito valor. Depois temos o Altmaier, que vai jogar contra o Wawrinka, ou contra o Sils. O Wawrinka é depois, Altmaier contra o Silic, e o Silic é um jogador que este ano ganhou um jogo e perdeu 2, ganhou ao Manarino por 2-0 em Hong Kong, mas perdeu com o Nuno Borges e depois com o Tin num jogo exibicional. Já o Altmaier ainda não venceu qualquer jogo desde que neste ano civil. Perdeu contra o Mascash e contra o Munar por 2-0. Muito honestamente são resultados esperados, tirando contra o polaco. De resto, contra o Munar esperava-se essas tais dificuldades e um jogo mais difícil. Temos aqui um Altmaier que o ano passado, em 2025, perdeu na segunda ronda frente ao Monfils. Já o Silic, em 2024, que foi o último ano em que participou no Australia Open, perdeu também logo na primeira ronda frente ao Marusan. Sabemos que o Silic é um jogador que vai muito à boleia do seu serviço, um jogador que tem uma boa forehand, já ganhou também bons títulos, mas é um jogador que pesa a idade.
E se o jogo for mais físico, acredito que o Silic vai ficar vulnerável no seu jogo. E isto, o Altmaier também é um jogador engraçado, serve bem, posiciona-se bem, é agressivo, tem ali uma boa dinâmica entre backhand e forehand. Epá, e muito honestamente não posso concordar com essa odd do Silic. Acho que esta odd tem muito a ver com o peso, com o nome, e não tanto com aquilo que é o momento dos dois jogadores e aquilo que eles valem ao dia de hoje. Eu acho que essa odd está muito dentro daquilo que eu costumo dizer, que é o tal estatuto, aquilo que normalmente a gente fala no futebol, que é o peso da camisola. Aqui é o peso da história, claramente a influenciar esta odd do Silic, porque num grande slam há melhor de 5 sets, fisicamente não joga a favor de Silic. Claro que o jogo em termos de serviço, sim, um jogo a fundo do corte, ele aqui vai tentar acelerar o mais rapidamente para a vitória, mas isso também pode fazer com que apareça mais erros não forçados. Por isso, vitória do Altmaier com um quarto de unidade também é muito interessante, e também se calhar aqui procurar, mas o mercado também já espera um jogo longo, estamos a falar aqui de 40,5, 41,5, o mercado acredita que vai acontecer mais do que 55% das vezes. Eu também concordo, muito honestamente, por isso não joga a favor do Marin Cilic. Depois, por último e não menos importante, temos o Djere, que sim vai jogar com o Wawrinka. Já estava a colocar a carroça à frente dos bois. O Wawrinka, como sabemos, está a fazer o seu último ano, já veio dizer que a raquete dele tem particularidades diferentes em relação às demais, mais pesada, mas não gostei muito do Wawrinka. Fiz alguns jogos do Wawrinka, nomeadamente no United Cup contra o Bias, perdeu com o Berks também no United Cup e perdeu contra o Urkash por 2-1. O Djere, neste ano de 2026, fez 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota. Tem um melhor aproveitamento entre jogos jogados e vitórias. Venceu o Ymer, o jogador sueco, o Nava, o jogador norte-americano, e perdeu com o Giron em Hong Kong, mas um Giron que estava a jogar muito bem. Se formos ver as últimas participações, em 2025 perdeu logo nas qualificações, perdeu para o Garin. Já o Wawrinka, também o ano passado, perdeu logo na primeira ronda frente ao Sonego, e foi por 3-1. No entanto, aqui a experiência joga a favor, lá está, do Wawrinka. O Djere é um jogador mais terra batido, um jogador, mas é um jogador agressivo, um jogador que serve bem, ou pelo menos tenta. E parece-me que aqui o Wawrinka vai ter mais dificuldades do que o Djere. Eu invertia, muito honestamente, as odds. Eu colocaria o Djere favorito, o Wawrinka como underdog. Não é que haja uma grande discrepância em termos de odds, aceito esse tipo de precificação, mas invertida. Porquê? Por causa da questão que eu também falei do Marin Cilic. A questão física não joga a favor do Wawrinka. O Wawrinka não teve aqui como eu costumo dizer, uma pré-época, jogos de preparação para o Australian Open bons. O United Cup não foi boa para ele. Em alguns jogos ele conseguia, eu lembro-me do jogo que trabalhei com o Bias, e ele teve várias situações de breakpoint, mas faltava a confiança. Depois, no segundo set, a questão física apareceu, e aqui há melhor de 5. Claro que é difícil dizer que se vamos ter 4 ou 5, ou vamos só ficar por 3 sets, mas a ter que jogar com toda a informação que nós temos, eu coloco-me claramente a favor do Djere com a meia unidade a 1,95. Este foi o Ponto Break. Não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade aqui para falar de ténis.